presidente Lula e presidente Pacheco, presidente Lira, presidente Fachin, que estava em exercício da presidência do Supremo, nós todos pactuamos que, ao longo desta semana, o mais tardar até a semana que vem, os atos normativos para que os instrumentos necessários para enfrentar a calamidade do Rio Grande do Sul estivessem ativados e prontos para que os ministérios, o governo do Rio Grande do Sul e os municípios pudessem enfrentar os múltiplos desafios que a calamidade exige da nossa parte. A orientação foi que, à medida que os atos fossem aprontados, eles fossem divulgados e encaminhados para o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional vai ter que deliberar, eventualmente aperfeiçoar, e o nosso desejo é que isso vá sendo feito à medida que os atos forem ficando prontos, para que não haja um congestionamento de medidas lá. Então, hoje, está indo um segundo ato importante depois do decreto de calamidade que liberou os ministérios para apresentar os seus planos de trabalho respectivos para atender a população do Rio Grande do Sul. O objeto dessa apresentação visa o atendimento às famílias gaúchas, às empresas gaúchas e aos municípios gaúchos. No que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos já em tratativas com o governo do Estado para que, possivelmente na segunda-feira, nós venhamos a anunciar um grande entendimento com o governo do Estado, com o mesmo propósito de garantir as condições materiais e legais para que o atendimento seja feito o mais prontamente possível. A medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso hoje, pelo presidente Lula, procura beneficiar os trabalhadores assalariados, os beneficiários de programas sociais, Estado e municípios, as empresas e os produtores rurais. Portanto, é um conjunto amplo de medidas, cada um com um instrumento específico para atender esse conjunto de atores que vão ter que, nos próximos dias, para começar a reconstruir as suas vidas. Assim que a água baixar, esse sistema tem que estar pronto para ser ativado na ponta, senador Paim, para que o povo gaúcho tenha o atendimento mais rápido possível. Então, começando pelos trabalhadores assalariados, eu acho que eu vou me postar aqui que é melhor para ler. O ministro Marinho vai anunciar a antecipação do cronograma de abono salarial para 705 mil trabalhadores com carteira assinada em maio, o que terá um impacto na economia gaúcha de 758 milhões. A medida 2, por favor, é a liberação de 2 parcelas do seguro-desemprego para os desempregados que já estavam recebendo antes da decretação de calamidade ao final da parcela. Os beneficiários dessa segunda medida serão 140 mil trabalhadores formais desempregados e o período vai ser de maio a outubro. E o impacto estimado dessa medida é de quase R$500 bilhão. Nós estamos, a Receita Federal, nesses últimos dias, se preparou para priorizar, presidente, a restituição do imposto de renda de todo o Rio Grande do Sul. Então, nós não vamos cumprir aquele cronograma originalmente estabelecido. A restituição será feita de imediato, até junho, todos os lotes vão ter sido devolvidos, quem tem restituição, e nós já, em função das declarações que já foram entregues, nós estamos estimando que nós vamos chegar a uma restituição de R$1 bilhão. Então, aquilo que ia ser feito ao longo do ano vai ser feito imediatamente
para que as pessoas, é um valor que é delas, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é antecipando o cronograma de restituição para mobilizar recursos para ativar a economia e a reconstrução da vida das pessoas afetadas. A medida 4 é a liberação do calendário para pagamento dos programas Bolsa Família, Auxílio Gás, antecipando os pagamentos do mês de maio. A medida atende 583 mil famílias. Eu estou sendo mais rápido aqui porque os outros ministros vão também falar dessas medidas, mas o impacto que a Fazenda estima é de 380 milhões de reais nesse caso. Quinta medida, nós estamos fazendo um aporte de recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Isso aqui tem o objetivo de atender tanto o Estado quanto os municípios. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. Muitas vezes, Paulo Teixeira, você não vai construir a mesma ponte no mesmo lugar. Pode ser que no mesmo lugar você construa uma ponte diferente, ou você tenha que deslocar aquele equipamento para outra localidade. Isso vai exigir que nós tenhamos agilidade para a formatação de projetos que possam ser contratados em regime de urgência. Uma coisa é contratar a obra em regime de urgência, outra coisa é você não ter o projeto para a contratação da obra. Você não consegue nem orçar para fazer uma contratação de emergência. Então, nós achamos que esse aporte inicial de 200 milhões dá conta desse impulso inicial que o Estado e os municípios terão para refazer os projetos de logística, sobretudo, e infraestrutura necessários para que a economia gaúcha volte ao normal o mais rapidamente possível. Ainda para Estado e municípios, nós estamos fazendo as operações de crédito com aval da União. Lembrando que já o ano passado, nós dobramos o aporte de recursos para estados e municípios com aval da União. Mas este aporte é específico para o Rio Grande do Sul. Ele soma 1,8 bilhão de reais, sendo que 1,5 bilhão em operações externas e 300 milhões em operações internas, que vão atender imediatamente 14 municípios com operação de crédito em curso. Então, nós estamos constituindo uma força-tarefa que vai acelerar a análise desses processos que já estão em andamento e vamos liberá-la o mais rapidamente possível. Os projetos já estão estruturados, a boa parte é com apoio do BNDES, que está aqui na pessoa do Nelson Barbosa. A nossa ideia é dar celeridade para que esse 1 bilhão e 800 já comece a ser investido no estado do Rio Grande do Sul. Medida 6, por favor. Essa é uma medida das mais importantes e que conta com a expertise que o Congresso desenvolveu ao longo da pandemia. Nós vamos usar dois fundos importantes, que até de conhecimento público, ficaram até conhecidos, o FGO e o FGI, que é um instrumento já tradicional do BNDES. O FGO, como sabe, é um fundo garantidor de operações de crédito. Então, quando você garante uma parte do crédito dado pelo sistema bancário, você já derruba a taxa de juro, porque o banco tem a garantia de que a inadimplência vai ser baixa. Esse aporte, presidente, de 4,5 bilhões no FGO, pode alavancar 30 bilhões de reais em crédito. Pelo menos 30 bilhões de reais em crédito. Repito, esses são valores que nós estamos estimando necessários para esse primeiro momento. Nós não temos ainda a dimensão do que nós precisaremos fazer, mas nós entendemos que esses 4,5 bilhões já dão uma alavancagem de mais de 30 bilhões de reais em linhas de crédito a juros bastante baixos. A segunda, a lâmina 8,
Isso é muito importante, presidente, porque muitas vezes você dá a garantia de crédito, mas mesmo dando a garantia de crédito, você tem um limite de redução de juro, que nós temos uma Selic alta, você tem um spread, e às vezes o banco, mesmo querendo, não consegue reduzir a patamares que o tomador consiga pagar, sobretudo numa situação como essa. Então, nós temos que criar linhas de crédito com juros zero. Em alguns casos, não haverá outra alternativa a não ser oferecer linhas de crédito, Marinho, a juros zero. E para isso, nós precisamos de um aporte para subvencionar o crédito. Quer dizer, além de você garantir, você vai subvencionar. Então, você vai combinar, ministro Silvio, dois instrumentos. Um instrumento que vai dar a garantia do crédito, o aval da União, e um segundo instrumento que é a subvenção ao crédito. Isso é o que vai permitir você trabalhar com juro real zero. Você vai cobrar a inflação, se tanto, mas jogar isso num patamar e com um prazo de pagamento que permita ao tomador a certeza de que ele vai ter todo o amparo para reconstruir e pagar aquela linha. Nesse caso específico, nós estamos colocando 2,5 bilhões para a concessão, para a subvenção do crédito, sendo que 1 bilhão, que é essa lâmina, é para a concessão de desconto em juros de crédito garantidos pelo PRONAMP. Então, são as pequenas empresas que vão ter acesso a essa subvenção, e o PRONAMP, como o senhor sabe, é um programa que funcionou durante a pandemia. Ele foi corrigido numa medida provisória recém-assinada pelo senhor, porque ele impedia a renegociação de dívidas. Nós eliminamos esse problema do PRONAMP, e agora nós, com essa medida, vamos reativar o programa nas bases estabelecidas pelo seu governo. Ou seja, qualquer ocorrência que venha a acontecer daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos com o tomador, ele vai saber que o sistema bancário estará autorizado a reprogramar esses pagamentos em caso de necessidade. Então, o que nós estamos fazendo é realmente abrir o caminho para, em cada caso específico, dar um atendimento, ministro Lewandowski, basicamente sob medida, para as necessidades das empresas ou das famílias envolvidas. Por favor, a próxima medida aqui, são 500 milhões que eu já havia mencionado, o FGI. Ele funciona muito parecido com o FGO, mas o FGI é um instrumento tradicional do BNDES, e esses 500 milhões se somam aos 4,5 bilhões que eu já anunciei. Isso vai dar 5 bilhões de reais de garantia, o que pode alavancar alguma coisa em torno de 40, 45 bilhões de reais em crédito. Os 30 já anunciados no FGO e mais alguma coisa superior a 10 bilhões que vão ser colocados aqui para alavancar o FGI. Bom, a Receita já tomou a providência de diferir o pagamento dos tributos. Isso é uma prática da Receita quase que tradicional. Quando tem uma ocorrência dessa, automaticamente a Receita já se mobiliza para prorrogar o vencimento dos tributos, é a 10ª medida. Estamos prevendo aí 4,8 bilhões de reais de diferimento, e obviamente que isso vai ser acompanhado ao longo dos meses, porque nós podemos ter que suplementar essas medidas. A dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos para facilitar o acesso ao crédito. Então, por 6 meses, vai haver uma desburocratização das linhas de créditos para que a gente ganhe agilidade. Eu falava de 2,5 bilhões de subvenção, né? 1 bilhão, Paulo, é para a subvenção do PRONAF e do PRONAMP. Então, você fique sabendo que o teu público vai ter 40% de toda a subvenção de crédito irá para o campo, para o pequeno produtor. Então, nós teremos aí taxas efetivamente muito
para que haja uma recuperação, né, da lavoura gaúcha rapidamente. 1 bilhão garante, até o limite de 4 bilhões de crédito, garante, nesse primeiro momento, uma entrada de recursos no campo bastante importante para recuperar a capacidade de produção agrícola. Bom, nós estamos falando aqui entre o crédito, a maioria desses valores são valores de crédito, mas nós estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de 50 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Então, a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação, que pode exigir medidas adicionais. O impacto primário da medida é de 7 bilhões 695 milhões de reais, que pelo decreto de calamidade, ele não afeta o andamento dos ministérios. Esse dinheiro não vai ser tirado de outras regiões do país para atender o Rio Grande do Sul. É a União que está aportando esse recurso para o Rio Grande do Sul, sem prejudicar os programas que atendem ordinariamente as 27 unidades da federação. Então é bom que todo o Brasil saiba que o atendimento ao Rio Grande do Sul não prejudicará os programas em curso, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, todos esses programas, eles vão ter o seu andamento normal, a sua execução orçamentária normal. Esse recurso, ele está sendo um recurso em proveito do povo gaúcho, que conta com o decreto de calamidade para a sua execução. Então, é muito importante que se saiba que os programas do MEC, do MDS, da saúde, da cultura, eles estão com a sua execução absolutamente garantida ao longo do curso, no curso desse ano, e esse valor é um valor de alavancagem inicial que nos parece, nesse momento, satisfatório, até que se tenha maior clareza, né, do que isso vai implicar. Eu lembro que isso não tem nada a ver com os planos de ação de cada ministério, porque o Ministério da Saúde está formulando o seu plano de ação, o da Educação. Isso não tem nada a ver com a execução direta do governo federal no Rio Grande do Sul, e nem com o que vai ser anunciado a semana que vem em relação à dívida do Estado, que vai permitir que o próprio Estado faça as obras de recuperação. Então, não tomem essa medida como uma medida isolada de um conjunto de outras medidas que vão se somar pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, isso se soma com o decreto de calamidade de segunda e se somará com o tratamento da dívida que vai ser dado, se tudo der certo, com a presença do governador aqui em Brasília a semana que vem. Então, nós estamos, conforme eu disse inicialmente, nós não estamos esperando tudo ficar pronto. À medida que nós avançamos em cada projeto de lei ou medida provisória, ela segue para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional disponha de algum tempo, dada a urgência, para deliberar sobre a sua aprovação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colegas. É isso.